Olá, você vai ver nessa edição. TCE faz levantamento para conhecer a situação do IPTU dos municípios. TCE conhece denúncia envolvendo o Instituto de Previdência Social dos servidores de Rondonópolis. Pleno não conhece recurso e mantém multa aplicada a ex-gestor de Sapezal. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um levantamento em 116 cidades do estado para verificar as receitas próprias municipais. Confira os detalhes na reportagem a seguir. Esse levantamento realizado pelo TCE buscou avaliar a administração tributária de 116 municípios mato-grossenses em relação ao Imposto Predial Territorial Urbano, considerando a instituição, a revisão e a atualização da Planta Genérica de Valores, a PGV. Essa auditoria no IPTU integra o Plano Anual de Fiscalização do Exercício de 2018 da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Além disso, o TCE possui uma resolução normativa de 2012, que determina ao Poder Executivo dos municípios de Mato Grosso a adoção de medidas a fim de melhorar o controle e a arrecadação dos tributos municipais, a fim de evitar o desequilíbrio financeiro orçamentário. Nesse levantamento, constatou-se que 56 municípios estão regulares com a revisão e a atualização das PGVs. 32 não possuem PGVs, 12 estão irregulares quanto à revisão e à atualização das plantas, 14 não contam apenas com a atualização das PGVs e, por fim, 2 cidades estão irregulares somente em relação à atualização das plantas. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, determinou prazos até maio de 2021 aos municípios para que instaurem, revisem e atualizem as PGVs, de acordo com o cenário encontrado em cada cidade. Também determinou o encaminhamento de um plano de ação. Determinar o gestor dos municípios citados nos incisos 3, 4 e 5 para que encaminhe o plano de ação com cronograma para o cumprimento das determinações exaradas nesse acordo no prazo de 90 dias, nos termos do artigo 1º, inciso 11 da Lei Orgânica desse tribunal. É a síntese do voto, senhor presidente. O Pleno do TCE transformou uma denúncia contra o Instituto de Previdência Social dos servidores de Rondonópolis em tomada de contas após identificação de irregularidades. Entenda na reportagem a seguir. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis formulou uma denúncia em desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, em que os responsáveis apresentaram supostos fatos e condutas considerados irregulares referentes à negociação de títulos públicos, contratos firmados pelo Instituto entre 2006 a 2012 e aplicação de fundos de investimentos administrados por 2 empresas. A principal irregularidade apontada pela equipe técnica foi a ineficiência na gestão dos ativos previdenciários envolvendo aquisição e venda dos títulos e demais ativos, a rentabilidade e o risco das aplicações. Os responsáveis foram Josemar Ramiro e Silva, diretor executivo e presidente do Comitê de Investimentos, Wellington de Moura Portela, gerente de Finança e Investimentos do INPRO, Messias Tadeu de Souza, presidente do Conselho Curador do INPRO, e Tiago Piva Clemente, presidente do Conselho Fiscal do INPRO. O relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, apontou que as aplicações realizadas geraram desvalorização dos recursos do INPRO no valor de R$ 5.200.000. A defesa argumentou que todos os fundos de investimentos analisados apresentaram ótimos desempenhos. No entanto, alguns sofreram os impactos da crise internacional em 2013. Devido à complexidade do processo, no dia do julgamento, em outubro de 2017, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima fez o primeiro pedido de vista dos autos. Após isso, os conselheiros interinos Isaías Lopes da Cunha e João Batista Camargo também pediram a prorrogação do processo.
No voto vista, o conselheiro interino João Batista Camargo não acompanhou o relator no sentido de determinar a restituição de valores. Diante dos documentos que constam atualmente nos autos, não vejo elementos suficientes para que seja determinado o ressarcimento de valores propostos. A equipe técnica apontou que as aplicações geraram desvalorização dos recursos do INPRO no valor de R$ 5.222,65. Ou seja, friso que a equipe técnica afirmou no relatório técnico de defesa que houve desvalorização e não prejuízo nesse montante. Com esse entendimento, o conselheiro divergiu parcialmente dos votos vista e do voto do relator, conhecendo a denúncia e fazendo determinações. Entendo relevante abordar um ponto que não foi explicitado em nenhum dos votos. Aqui eu faço uma pequena correção, o conselheiro Isaías abordou essa questão, que diz respeito à operação encilhamento realizada pela Polícia Federal em 12 de abril de 2018. Tal operação trata de um desdobramento da operação Papel Fantasma, que tem por finalidade apurar fraudes em institutos de previdência municipais que utilizaram de fundos de debêntures sem laços, papéis podres, que chegam ao montante de 1,3 bilhões. O INPRO, situado no município de Rondonópolis, foi alvo dessa operação encilhamento, além de mais outros 28 institutos de previdência municipais. Diante do que se discute nesse processo, entendo ser oportuno e necessário o compartilhamento de provas angariadas pela Polícia Federal no que tange ao INPRO, para que eventualmente possam se mostrar úteis no deslinde do mérito do caso em exame, conforme permite o artigo 372 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do artigo 144 do regimento interno desse tribunal. Daí porque entendo relevante a produção de mais essa prova antes do julgamento de mérito desse processo. Após defesa oral, em debate, os conselheiros concordaram em transformar a denúncia em uma tomada de contas. Eu entendo que é importante a conversão desse processo em tomada de contas, tendo em vista, entre outras questões que pairam dúvidas sobre a quantificação do dano, tendo em vista que há necessidade de identificar os demais responsáveis, e aí eu sublinho a questão da empresa de investimento, assessoria financeira contratada para dar parecer, opinar sobre os fundos que devem ser alocados. Dizer que eu concordo com todos os pontos, 5 pontos trazidos agora na conclusão do voto dele, mas que também entendo pela conversão em tomada de contas neste momento, que eu creio importante, até porque vão ser necessárias novas citações. Por fim, foi votado para a realização de diligência para a atual gestão do INPRO, que apresente ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, no prazo de 30 dias, informações em relação à atual situação dos fundos de investimentos, expedir medida cautelar para determinar a indisponibilidade dos bens dos gestores, no valor de até R$ 5.201.222,65, e solicitar à 6ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo o compartilhamento das provas obtidas na operação encilhamento, especificamente naquilo que diz respeito ao INPRO, realizada pela Polícia Federal. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso não acolheu o pedido de rescisão apresentado pelo ex-prefeito de Sapezal ao processo que foi julgado parcialmente procedente referente a uma representação de natureza interna. Dessa forma, os conselheiros mantiveram a aplicação de multa ao ex-gestor. Veja os detalhes. O pedido de rescisão apresentado pelo ex-prefeito de Sapezal, João César Borges Maggi, tentou reverter a decisão que julgou parcialmente procedente a representação de natureza interna, que resultou a aplicação de multa no ex-gestor no valor de 436 UPFs, em virtude do não envio e o envio intempestivo de documentos e informações ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, mediante o sistema GeoObras. O ex-prefeito de Sapezal alegou suposta ilegalidade na aplicação da multa, sobre o argumento de que este tribunal não possui competência para aplicar penalidades. O Ministério Público de Contas se manifestou pelo não conhecimento e arquivamento do pedido de rescisão e pela improcedência do pedido.
O conselheiro relator do processo, Isaías Lopes da Cunha, seguiu o mesmo entendimento e opinou pela nulidade de citação ventilada pelo recorrente, já que o ex-prefeito foi citado e apresentou defesa no processo. O relator acrescentou no voto que viu por parte do recorrente a desvirtuação do Instituto da Rescisória, com o puro objetivo de ludibriar esta corte e protelar o cumprimento da decisão que imputou a ele a penalização monetária. Acolhi a preliminar de ilegalidade do artigo 10 da Resolução Normativa 17 de 2016, no que tange às multas já aplicadas decorrentes de processo de representação de natureza interna julgados, por entender que, dentre outros fundamentos, ela privilegia o gestor inadimplente em afronta ao princípio da isonomia. O relator não acolheu o pedido de rescisão apresentado pelo ex-prefeito de Sapezal, João César Borges Maggi, e julgou improcedente a representação de natureza interna, mantendo a aplicação de multa ao ex-gestor. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Corte. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!